Provavelmente eu e você já tivemos uma fase onde colocamos tudo fora, literalmente um tempo perdido e várias oportunidades desperdiçadas. Mas hoje servimos a um Deus que restaurou a sorte de Jó e o Senhor lhe deu tudo em dobro do que tinha antes. O foco nesse vídeo não é a vida de Jó, mas eu quero enfatizar o Deus da restauração. Sem a ajuda de Deus, não podemos recuperar o tempo e as oportunidades perdidas em nossa vida. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro Vilhalva e aqui no canal nós temos vídeos a respeito do desperdício do tempo, que é a preguiça. Também temos vídeos sobre o desejo de realizar tudo ao mesmo tempo. E nas últimas semanas postei um vídeo sobre a antecipação do tempo. Todo esse conteúdo nos mostra o quanto desperdiçamos o tempo e as oportunidades que Deus nos concede. Poderíamos fazer muitas coisas em favor do reino de Deus e da nossa família e do próximo se fizéssemos o uso do tempo com muita sabedoria, se usássemos o tempo de forma correta. Em nossa caminhada, cometemos alguns erros, desperdiçamos as boas oportunidades e o tempo que o Criador nos concede. Porém, como filhos de Deus, não devemos desistir e ficar parados. Precisamos nos arrepender de nossos pecados, devemos confessá-los a Deus, devemos abandoná-los e seguir adiante, pois o nosso Pai sempre nos oferece uma segunda chance. O que não podemos é persistir em nossos erros. Perdemos tempo quando passamos a vida fora do propósito divino. O Senhor deseja que todos os homens vivam com um propósito, que é glorificar o seu nome. Mas quando não queremos viver de acordo com os desígnios do Senhor, pecamos e perdemos o que o Pai tem de melhor na nossa vida. Certa vez, Paulo afirmou, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono. Ele tem o cuidado de alertar os crentes romanos quanto à urgência do tempo em que viviam. Paulo aponta vários acontecimentos quanto ao tempo do fim. Paulo também afirma que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Entretanto, ele chama a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Hoje ainda há tempo de nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Mas sabemos que em breve o dia do Senhor virá e o tempo das oportunidades terminará. Muitos servos de Deus estão sendo atingidos pelo sono da intolerância, mas é tempo de despertar e recomeçar. Lembre-se de onde você caiu e levante-se. O Senhor Jesus exortou a igreja de Éfeso para que se lembrasse de onde havia caído e voltasse a fazer o que era correto. Sempre há tempo para recomeçar. A perseverança diante das dificuldades é uma das características daqueles que já experimentaram o amor de Cristo mediante a fé. Sabemos que aqueles que amam a Cristo tudo suportam, tudo creem e tudo espera. Quem não tem o amor, fruto do Espírito, desiste das pessoas e desiste da obra de Deus com mais facilidade. E estes sempre acabam seguindo seus próprios caminhos, ou seja, fazem as suas vontades e não as vontades de Deus. Jó amava a Deus, por isso, diante de muitas adversidades, Jó declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó não desistiu de amar e de buscar a Deus, mesmo num período onde ele sofreu bastante. O rei Davi, ao contrário do que todos os reis faziam naquela época, o rei Davi restituiu a Mefibosete, filho de Jonatas, todas as terras de Saul. Os reis procuravam eliminar as famílias dos seus rivais, pois tinham medo de que alguém lhe usurpasse o trono. O rei Davi não somente restituiu os bens materiais,
mas convidava o filho do seu amigo para comer com ele à sua mesa. Deus pode restituir tudo o que perdemos. Ele também tem o poder para restabelecer o tempo perdido, pois, como dizia Agostinho, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa para Deus. Assim, Deus é o único protagonista em relação ao tempo e só Ele tem o poder para restituí-lo. Às vezes, perdemos boas oportunidades em nossa vida por causa da nossa rebeldia, desobediência, medo ou até mesmo a preguiça. Mas quando nos arrependemos e buscamos o perdão de Deus, Ele nos dá novas oportunidades. A restituição divina aconteceu não somente com a vida de Mefibosete, mas também com outros servos de Deus, como por exemplo Abraão. Imagina o tempo que ele teve de esperar até que o herdeiro nascesse. Mas, no tempo certo, o Senhor cumpriu a sua promessa e ele foi pai, não de um filho somente, mas de uma nação inteira. José passou sua juventude como escravo no Egito. Ele perdeu os melhores momentos da sua juventude como escravo no Egito. Sofreu humilhações e dores quando poderia estar vivendo o conforto da sua casa. Parecia que os seus sonhos e projetos haviam falido, mas Deus mudou a sua história de vida quando, da prisão, ele foi elevado a governador do Egito. O Senhor também tem um propósito na dor e no sofrimento. Na vida existe tempo de alegria e também tempo de tristeza, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Abraão teve que esperar por Isaque, o seu herdeiro, mas a espera fez dele um herói da fé. Moisés também teve que esperar um período de 40 anos no deserto, mas esse tempo Deus o aperfeiçoou em seu caráter para assumir a liderança do povo de Deus. Na vida de Ruth, o seu casamento e sua viuvez não foram em vão, pois Ruth conheceu a Deus de Israel e entrou na árvore genealógica do Senhor. Ao contrário de Jó, o filho pródigo mereceu tudo o que perdeu. Essa sensação de estar parado no tempo deve ser terrível e as pessoas se sentem perdidas e inúteis. Talvez esse sentimento tenha afligido o filho pródigo, depois de ter abandonado seu pai e desperdiçado toda a sua fortuna. O filho pródigo parou no tempo quando decidiu viver longe da sua casa e longe do seu pai. Quantos jovens também não estão parados no tempo, pois decidiram deixar de seguir a Jesus e abandonar a igreja e foram viver segundo esse mundo. O mundo é enganador e muitos jovens estão seguindo os passos do filho pródigo. O melhor caminho para quem descobre que está na direção errada é retornar para onde partiu. O caminho mais curto é dizer: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Reconhecer o erro, arrepender-se e buscar o perdão divino é a primeira providência para quem quer recuperar tudo o que perdeu. O caminho de volta até a casa do pai deve ter sido difícil. O filho pródigo sabia que poderia sofrer a rejeição devido às suas atitudes erradas, mas ele estava disposto a recomeçar. O pai, ao ver o filho que estava perdido, ele não lhe fez nenhuma crítica, mas disse: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. Deus jamais abandona aquele que se arrependem e deseja voltar para perto dele. Precisamos entender que o tempo pertence ao Senhor e não existe tempo perdido quando estamos junto a Ele, fazendo a sua vontade. Perdemos tempo quando abandonamos o Pai e decidimos viver a vida do nosso modo. Mas eu quero saber sobre você. Você já teve um período da sua vida onde você se afastou de Deus? E qual foi o versículo bíblico que tocou no seu coração para você voltar ao Pai? Te pergunto isso porque o seu comentário aqui nesse vídeo pode trazer a edificação
na fé de alguém. Então deixe a sua experiência ou algum versículo que você queira indicar aqui nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo para a plataforma reconhecer a relevância desse conteúdo e poder assim compartilhar com mais jovens que estão precisando. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.